Olá, boa tarde. Volto aqui agora. Meu nome é Márcio Cardial, sou publisher da plataforma Melhor RH e diretor do Centro de Estudos da Comunicação, SECOM. Como nosso convidado, participando dessa conversa, está o Thiago Gonçalves Mavician, CEO e fundador da Companhia de Estágios. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a toda a audiência. Tudo ótimo. Eu li aqui seu e-mail, tem um roteirinho aqui, eu li o Gonçalves. Eu também sou Gonçalves, cara. Eu soube agora. Somos primos, hein, Thiago? Agora que É isso aí. eu tenho o Gonçalves aqui, você também. Thiago, o objetivo nosso aqui é bater um papo, obviamente, olhando aí para o setor que vocês atuam, né? Fazendo aí, eu tenho acompanhado toda a trajetória da Companhia de Estágios, uma trajetória impecável, crescendo muito, inovando. E aí eu quero começar com uma pergunta, na verdade, para você. Uma das grandes preocupações das empresas tem sido a retenção e atração de talentos, né? A gente tem falado muito disso. Como esse processo evoluiu a partir da necessidade de digitalização que aconteceu nos RHs? Você, como um especialista, conta para a gente. Bom, Márcio, a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Quando você coloca a pandemia, quando você coloca a tecnologia, as mudanças cada vez mais aceleradas, acho que a questão de atração foi para outro patamar. E eu queria dizer que existem vários estudos, né? Várias notícias a gente viu agora recentemente sobre possibilidades de pedido de demissão, né? Tem um estudo da Microsoft que fala em 40% de pessoas que cogitaram pedir demissão. Um dado de novembro, por exemplo, do ano passado, onde 4,5 milhões de pessoas pediram desligamento nos Estados Unidos, em todas as regiões, quer dizer, mostra uma tendência bastante uniforme. E a gente percebe que isso vem acontecendo porque, entre tantos motivos, o trabalho remoto funcionou, né, em linhas gerais. A gente viu que as pessoas buscam equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. E o mercado está bastante aquecido por algumas áreas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, TI, finanças. Isso fez com que as empresas começassem a olhar para alternativas, né? Como atrair, como reter pessoas nesse novo cenário, né? Com esse novo desafio. A gente sabe que toda pesquisa de RH que a gente olha, entre os top 3 desafios, está justamente atrair gente. E o que a gente está fazendo aqui na companhia, né? Que a gente pode compartilhar aí com as pessoas. A gente vê cada vez mais, Márcio, as empresas investindo em programas de formação, né, em programas de entrada para jovens talentos. Você sabe que vai ter rotatividade, né, você tem um desafio de crescimento e não tem outra alternativa, né, ou talvez outra alternativa seja muito mais cara, mas a melhor alternativa, né, que tem sido vista e provada é a formação de pessoas. E como é que as empresas fazem isso? Elas estão buscando canais para se comunicar com o público, né? Nós estamos falando então de geração Z, aí, pessoas de 15 a 25 anos. Né? Hoje é mais ou menos já quase um quarto do mercado da força de trabalho mundial. Né? Então todo mundo tem aqui geração Z nas empresas. E é uma geração que está, por exemplo, muito em redes sociais. Então, no Instagram, no TikTok, né? Com os videozinhos, com as dancinhas, no metaverso, no YouTube. Então as empresas começaram a olhar baseadas nesse desafio de atrair, né, nesse novo cenário, nesse cenário mais competitivo, mais difícil, né, pelos canais, né, onde essas pessoas estão, né, e como elas se comunicam, como é que eu consigo atingir, engajar essas pessoas. E usando ferramentas, né, a gente tem, por exemplo, processos com vídeo, processos gamificados, os próprios processos no metaverso. Então, sobre a atração, é um pouco disso. Né? Quando a gente fala de retenção, eu acho que a palavra-chave é flexibilidade. A gente tem visto várias tendências, né, várias ações que as empresas têm tomado, dentre elas, né, benefícios flexíveis. Né? Quando você entende que o centro, né, a parte mais importante do processo de seleção, né, é o candidato, a parte mais importante ali da jornada, né, quando o colaborador entra, né, quando ele é aprovado, passa a ser o colaborador. Você precisa ter foco, né, e olhar para ele. E aí, é impossível, né, você ter, de repente, uma suíte, né, um tipo de benefício para cada funcionário. Então, os cartões de benefício flexíveis são um bom diferencial para isso. Né? Tem dado muito certo, modelo híbrido. Né? Então, é engraçado porque hoje, mesmo para vagas de estágio, já é um questionamento que os candidatos fazem. Né?
Vai ser presencial? Vai ser híbrido? Vai ser 100% remoto? Né? Era um campo que eu tenho certeza que todos os RHs aqui há 2 anos atrás não se preocupavam em preencher ou nem tinham, né? Dentro das plataformas de divulgação de vaga. E hoje é fator de engajamento, né? Fator da pessoa se aplicar ou não se aplicar, dela continuar ou dela declinar de um processo de seleção. E além disso, ainda em retenção, Março, a gente percebe a flexibilidade de movimentação, né? As pessoas têm trabalhado cada vez mais por projeto, cada vez mais em tempos curtos, né, com objetivos bastante estabelecidos. E se você não dá essa possibilidade, né, dessa flexibilidade, dessa transição dentro da organização, da empresa, essa pessoa vai sair. Então, se a gente consegue criar dentro do nosso negócio, né, um ambiente que acolha, né, que gere desafio, que gere aprendizado, se a pessoa enxergar, né, desafio, aprendizado dentro da organização, a gente vê que ela vai ficar mais tempo. E lógico, lembrando do cenário atual, né, que é um cenário super acelerado, super moderno, e a gente vai precisar formar gente. Então, talvez a gente aumente um pouco o tempo das pessoas, né, na empresa, e essa é a ideia, mas a gente sempre vai precisar trabalhar e acelerar a formação de pessoas. Então, é isso que a gente tem visto nesse cenário aí super desafiador de atração e de retenção. Muito bom. Me conta uma coisa sobre a experiência do candidato. Como as empresas estão tratando desse assunto? Olha, Marcio, é a bola da vez. As empresas têm se preocupado bastante com a experiência de candidato. A gente fez agora um Desk Research, um estudo bastante amplo, e dentre as principais tendências, as 10 principais tendências, a experiência do candidato é uma das principais, né? Se você pensar que todo foco, né, quando você fala de consumidor, né, é o cliente, né, é o UX, né, o User Experience, a experiência do usuário, e se você pensar que a gente faz uma compra na Amazon ou no Mercado Livre com um clique, né, a gente contrata uma plataforma de streaming, né, com 2 cliques, é super rápido, é super fácil, a gente precisa trazer esse conceito para o processo de seleção também. Tem um dado do estudo bem interessante, que é um dado que a IBM levantou, que fala que quando os candidatos saem satisfeitos com a experiência no processo de seleção, eles têm 2 vezes mais probabilidade de recomendar aquela empresa. Fala também que os candidatos contentes, né, no processo têm 38% mais chances de aceitar a proposta, né? E a gente sabe como é frustrante, né? Você faz aquele processo de seleção, né, para aquela área super difícil, e aí você faz a offer e o candidato declina, né? O RH fica frustrado e tem que começar tudo de novo. Então, parte da experiência e parte dessa construção está no processo de seleção, está na experiência do candidato, né? E de maneira bastante objetiva e resumida, o que a gente tem feito para garantir essa experiência incrível, né, no processo de seleção com os candidatos? Primeiro é desenhando uma jornada de seleção, e dentro desse planejamento de jornada, a gente procura ter um recrutamento bastante ágil, bastante fluido, né? Tenta diminuir as etapas, né? Então, é muito comum, né, em várias vagas a gente vê uma série de etapas, isso desengaja, né, isso diminui o número de inscrições, quando as pessoas se inscrevem, elas acabam desistindo, né, ao longo das etapas. A gente tem procurado trabalhar com etapas, com menos etapas no processo de seleção, e dá para o candidato, Márcio, a visibilidade dessas etapas, né, ele entender qual que é o caminho que ele vai fazer, em que ponto do caminho ele está, né, e procurando dar ferramentas para ajudá-lo naquele momento. Então, por exemplo, sugestão de vídeo, de aprendizado, de treinamento. Essa é uma tendência também, né? Os processos de seleção têm trazido algum tipo de legado, de aprendizado, né? E durante essa etapa, durante essa jornada que ele tem, né? Durante essas etapas você pode alimentar o candidato com conteúdo importante, né? Para a formação dele, para a preparação dele no processo de seleção. E por fim, uma comunicação constante. Tem uma pesquisa americana que falou com milhares de candidatos e perguntou para eles o que era ideal em termos de resposta, em termos de comunicação durante um processo de seleção. E quase, acho que 50%, né, foi o maior índice de respostas, disse que o ideal é receber um update do processo de seleção semanalmente, né? E lembrando que aqui a ferramenta que eles mais usam para acompanhar processos de seleção continua sendo e-mail, né? Então, apesar da gente ter aquelas ferramentas super úteis para divulgação, né, para gerar interação, para se comunicar com o candidato durante o processo,
e-mail ainda é a ferramenta mais usada e preferida, né, pelos candidatos, foi o que apontou a pesquisa. O fato é, quando a gente faz, né, tudo isso, a gente garante que ele vai ter uma experiência mais fluida e a gente vai colher um pouco dos benefícios dessa experiência positiva do candidato. Muito bom, muito bom. No início da nossa conversa, você falou sobre o metaverso, né? Conta para a gente sobre essa novidade que foi a entrada da companhia de estágios no metaverso, por favor. Legal. Márcio, a gente é meio maluco assim por tecnologia, né? Então, quando teve lá o Google Glass, a gente testou, a gente sempre aposta em coisas novas, acho que está um pouco no DNA. E imagina, né, nós que somos de RH, né? Qual que é o próximo passo? Qual que é a evolução de uma entrevista por Zoom, né, por Teams? Dá para ter uma experiência melhor, né? E a gente foi testar. Então, lá no ano passado, a gente começou a ler, começou a estudar sobre isso, não encontrou muita coisa, era tudo muito superficial, e a gente definiu montar uma squad, um grupo de trabalho para pesquisar, e para entender metaverso e para se jogar nisso. Então, a gente avaliou vários mundos, e para quem não está, né, habituado ao conceito de metaverso, é uma realidade virtual, que acontece simultaneamente, né? Então, você pode, por exemplo, participar de um processo de seleção nessa realidade virtual, né, com seu avatar, né, que você consegue personalizar o seu boneco, né, o seu avatar. De repente, sair fazer uma compra, comprar, por exemplo, um McDonald's, e esse McDonald's ser entregue no mundo real. Você consegue trabalhar, né, no metaverso, então você consegue abrir o seu computador, ver o seu e-mail, né, ver o seu WhatsApp web, por exemplo, e trabalhar normalmente. E a evolução desse mundo virtual é justamente a experiência. A gente conseguiu ter um processo de seleção mais colaborativo, mais participativo, né? Então, você imagina os candidatos, né, chegando no processo de seleção, então eles entram lá na sala, então eles aparecem lá na sala para você, e você consegue, de repente, fazer um tour pelo escritório. Né? Com um clique, você consegue mover os candidatos para um site, né, para a tua planta industrial. Você consegue propor com que esses candidatos façam um trabalho em grupo, né? Onde eles consigam lá fazer um desenho, né? Você consegue fazer uma projeção, passar um vídeo, eles conseguem construir de forma colaborativa no ambiente virtual, né? E tendo toda aquela imersão que quem já participou e já usou, né, aquele óculos de realidade virtual já sabe bem, né? Você tem aquela ideia de profundidade, né? O áudio é 3D, então se tem alguém sentado do seu lado, você percebe que a pessoa está próxima. Se a pessoa fala mais distante, você também percebe. Então você tem uma evolução da experiência hoje de um processo de seleção por vídeo, né, num ambiente virtual, né, onde você tem muito mais possibilidade de trabalho colaborativo e uma grande possibilidade do futuro, né? O Bill Gates falou que em 3 anos a maioria das reuniões seria realizada no metaverso. Não sei se já em 3 anos, né? Afinal de contas, quem estava falando é o Bill Gates. Mas a gente vê que sim, é uma ferramenta muito útil, muito interessante para ser usada, né, em treinamento, em processos de seleção, em diversas outras finalidades. Os feedbacks muito legais, viu, Márcio? O pessoal ficou muito animado, né? O pessoal sai encantado, e você tem realmente uma coisa que é muito importante, né? Que é o resultado. O pessoal me perguntou muito, a gente recebeu aqui alguns veículos, o pessoal pergunta, tá, mas no fim do dia, né? A gente consegue selecionar bem os candidatos, conseguimos avaliar bem, né? Dá certo? E dá super certo, você consegue avaliar muito bem, né? Inclusive nuances do rosto mesmo, né? Que o próprio avatar mostra, né? E reproduz quando você faz. É importante dizer, né, que a tecnologia, assim como, né, quando chegaram os smartphones, ficou cada vez mais baratas, né? Então o metaverso vai ser cada vez mais acessível com óculos, e mesmo quem não tem o óculos de realidade virtual pode participar de uma reunião no metaverso, de um processo de seleção no metaverso. Ele vai receber um link, né, pelo um convite, né, como a gente recebe hoje no Zoom, no Teams, né, no StreamYard, enfim, e vai conseguir participar dessa forma, né? Você vai ver a pessoa como se fosse um vídeo e não um avatar dela. Mas é uma ferramenta, uma tecnologia, enfim, que a gente podia ficar falando horas aqui, senão vou estourar o tempo, mas tem sido muito, muito bacana, muito legal mesmo. Que legal, vocês são sempre inovadores, né? É a primeira consultoria que está no metaverso de recrutamento e seleção? Primeira na América Latina, Márcio, primeira. Ah, que legal, parabéns aí. Vocês estão. É legal conversar com você, Thiago, porque você está sempre trazendo novidades, isso é muito legal. E deixa eu te fazer uma última pergunta, você mencionou do tempo.
Qual é o trabalho que vocês realizam, né, que a companhia de estágios faz, que alivia o RH, né? E aí eu estou pensando em volume de trabalho. O que vocês fazem que tira aquele peso do RH de trabalhos ali que ele não precisa ficar focado? Legal, bom, acho que deu para perceber durante a minha fala, né? A gente apoia as empresas na seleção, então, para fazer um processo de seleção ágil, mas o que mais tem sido um diferencial, Márcio, é a parte de gestão dos contratos de estágio. A companhia de estágios hoje cuida de ponta a ponta do processo de contratação, né? Então, quando você aprova um candidato, você tem ali o trabalho, né, de fazer a offer, de emitir o contrato, confirmar a matrícula, de validar o seguro, de acompanhar as assinaturas da faculdade, de cuidar das renovações, de olhar para relatório semestral de estágio, tem uma série de exigências que a lei faz e que é chato, né, as empresas fazerem, e a gente conseguiu trazer muita tecnologia para isso, né? Então, por exemplo, as assinaturas serem feitas de forma digital, né, o que agiliza o tempo de assinatura, o que antecipa a entrada do candidato na empresa, e todo RH quer isso, né? Porque as áreas cobram a gente disso, né? O candidato está disponível para entrar mais rápido. Então, o que mais tem repercutido bem, né? E o que mais tem sido diferencial é a gestão de contratos de estágio, né? Essa possibilidade de você emitir e fazer tudo que a lei pede para aquela pessoa iniciar rápido na tua empresa e de uma maneira regular e segura, né? Então, isso as empresas têm elogiado bastante e é o que a gente tem enfim, super crescido. Que legal. Tiago, você está com o troféu aí da 14ª edição da Pesquisa Fornecedores de Confiança? Tá aqui, olha só. Que bonitão. Parabéns aí, muito legal. Aqui, pousar para a fotinho aí da tela, print da tela. Parabéns. Para quem não sabe, a companhia de estágio se submeteu a uma pesquisa, né, realizada pela plataforma Melhor RH, uma pesquisa que é realizada já há 14 anos, e pelo SECOM, Centro de Estudos da Comunicação, baseada na metodologia Net Promoter Score, para quem não conhece o NPS, onde os clientes da companhia de estágios afirmaram que a companhia de estágios é um fornecedor de confiança. E, Tiago, num momento desse, né, de aumento de trabalho, enfim, vocês acreditam, nunca foram tão testados e exigidos, ter esse reconhecimento realmente é muito legal, né? A gente ficou muito feliz, Márcio. A gente tem, primeiro, que agradecer ao time, né? O time é extremamente comprometido, é um time muito aguerrido, né? Muito focado em atender bem, entregar com excelência, né? Com excepcional dedicação. Então, acho que isso não seria possível sem o esforço do time, sem o comprometimento. Então, aos nossos mais de 80 colaboradores aí, a gente quer agradecer publicamente e dizer que é muito feliz, porque é uma informação que vem dos clientes, né? Então, além da gente ver o que está sendo entregue, né, o resultado, né, que é bastante palpável, né, você vê as pessoas, né, sendo aprovadas, sendo efetivadas, o resultado de como a gente contribuiu, né, para a estratégia de talentos, né, de pessoas daquela empresa, você vê o cliente dizendo isso, né? Então, nós ficamos muito felizes, é o primeiro ano que a gente participa e vamos seguir participando e espero que agora é o desafio, né, manter esse resultado e melhorar ele cada vez mais. Muito obrigado, Tiago. Em nome de todos da equipe aqui da Melhor RH e do SECOM, eu agradeço. Tiago Mavikian, CEO e fundador da Companhia de Estágios, uma empresa inovadora. Vocês puderam acompanhar aí uma série de grandes iniciativas. Tiago, você quer se despedir aí de todos? Por favor, a palavra é sua. Pô, dizer que é sempre um prazer participar, Márcio, dos eventos que a Melhor RH promove. Parabéns a você, a todo o time da Melhor. Sei que tem muita gente, né, trabalhando duro aí para o evento ser o sucesso que é. E dizer que quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está disponível, é só acessar lá o nosso site, ciadestágios.com.br/empresas. Vai ser um prazer continuar essa conversa em outro momento. Obrigado, Tiago. Aproveito aqui para agradecer toda a equipe da Melhor. O evento está incrível, ontem foi muito bom, hoje seguimos aí praticamente no horário. E convido vocês que estão nos acompanhando para ficarem conosco. Daqui a 3 minutinhos a gente volta para falar sobre uma conversa que o foco é gestão em saúde. Obrigado, abraço, Tiago. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.